nesse período para seguir essa formação, né, dos nossos estudantes, nossos professores, dos cursos de licenciatura, bacharelado em educação física e da comunidade em geral também como um todo. Então, sempre que a gente conseguir fazer nossas lives, vão acontecer por aqui, por esse canal, né, do grupo Ludens Unimontes, aqui no YouTube. E então, desde já, a gente gostaria de agradecer muito a quem está conseguindo se conectar e está presente conosco, agradecendo muito também a quem está nos dando todo esse suporte tecnológico aqui, que é o Danilo Ladeia, né, que é nosso ex-aluno, egresso do curso e hoje já professor, né, com muito orgulho da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Então, muito obrigada ao Danilo. E também muito obrigada aí aos professores que vão estar presentes aqui conosco, né? Então, nessa nossa primeira live, que tem como tema, né, como temática, aí vocês já devem ter visto nas divulgações, os poemas de Drummond sobre a seleção de 1970. Então, para fazer a apresentação do nosso luxuoso e especialíssimo convidado, né, que vai estar aqui abrindo hoje, abordando esse tema com a gente, eu gostaria de convidar, então, o professor Georgino Jorge de Souza Neto, professor Gino, para quem eu vou passar a palavra agora, então, para fazer a apresentação e chamar o nosso convidado. Então, muito obrigada a todos e a todas desde já. Obrigado, Esther. Primeiro dizer da alegria, né, desse primeiro FOPEF virtual, né, que a gente aí consegue romper esses limites físicos, né, do espaço, e esperamos atingir aí muita gente nesse primeiro evento nosso do fórum, nessa nova condição, né. Bom, apresentar o professor Danilo Barcelos é sempre uma alegria, né, primeiro que ele é um amigo, e principalmente pela sua extrema competência, e eu sempre falo, né, a sua erudição, quando trata dos temas ligados à literatura, de maneira geral. Então, eu vou fazer, assim, uma explanação do currículo do professor Danilo Barcelos, assim, já adianto que é um pouco extenso, então tenham paciência aí, porque eu vou fazer todo o caminho percorrido pelo Danilo aí ao longo desse tempo, né? O Danilo Barcelos, ele é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em letras pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal também do Espírito Santo, graduado em letras, bacharel em estudos literários pela Universidade Federal de Ouro Preto, e atualmente ele é membro do núcleo permanente do corpo docente do programa de pós-graduação em letras e estudos literários da Unimontes, da Universidade Estadual de Montes Claros, onde ele também é professor, atuando aí com a disciplina de Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa. Tem experiência na área de letras, com ênfase em Teoria da Literatura, em especial os estudos sobre poieses, episteme poética, poesia e eu poético, além de estudos na área de literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura comparada, e o principal que não está aqui, que ele é coordenador, muito honrosamente, junto comigo e com o professor Idenilson Meirelles, da Filosofia. O Danilo, ele é coordenador do Observatório do Futebol e do Torcer, também aí um grupo interdisciplinar da Universidade Estadual de Montes Claros. Danilo, muito obrigado pela sua presença. Assim, a gente não poderia começar melhor essa experiência do FOPEF online, virtual, né, tendo a sua participação luxuosa aqui conosco. E aí, só para que as pessoas que estão assistindo possam ter uma ideia da dinâmica, né, a Esther já falou o tema, você vai explanar aí sobre os poemas de Drummond, sobre a seleção de 1970. Então, vamos deixar aí em torno de meia hora para a sua fala, e depois a gente espera que as pessoas participem com perguntas e comentários. A outra meia hora seguinte, a gente abre para essa conversa aí com você. Tá bom? Tá ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Esther pelo convite, ao FOPEF. É uma alegria estar aqui. É muito bacana fazer parte desse primeiro FOPEF virtual. Queria agradecer ao Gino também pelas palavras de carinho aí, pela apresentação afetuosa e pelo companheirismo no Observatório do Futebol do Torcer, que a gente está sempre aí discutindo essas questões, é sempre muito bom. E agradecer a todos e todas que
de uma maneira geral, dentro do possível, estão aqui com a gente, acompanhando o nosso primeiro FOPEF. Bom, a apresentação do texto de hoje, a discussão de pensar os poemas do Drummond sobre o futebol, na verdade é para a gente fazer aí um bate-bola, né? É pensar o que a gente vem discutindo de uma certa maneira no Observatório do Futebol, a questão do torcedor, o papel do torcedor, né, nas suas múltiplas acepções sociais, e de como o Drummond se relaciona com o futebol e como ele, de uma certa maneira, faz com o futebol o que ele faz em toda a sua produção poética. A poesia do Drummond é considerada talvez uma das de maior quantidade de produção ao longo do século XX. Então, só para fazer uma primeira apresentação, para quem nunca ouviu falar do poeta, que é um pouco difícil, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Drummond alguma vez na vida, nem que seja no E Agora José ou no Meio do Caminho. Drummond é um poeta que nasceu em 31 de outubro de 1902 e morreu em agosto de 1987. Isso faz com que o Silviano Santiago considere o Drummond, levando como perspectiva a dimensão que o poeta tem no século, um poeta propriamente do século XX. Ele escreve, começa a escrever antes ainda do seu primeiro livro, em 1930, então ele começa a publicar os poemas em jornais de escolas por volta de 1920, e tem livros publicados ainda depois de morto até 2014, se a gente for levar em consideração a reedição pela Companhia das Letras do livro organizado pelos seus netos, que é o livro que a gente trata hoje, que é Quando é Dia de Futebol. Então, Drummond tratou de basicamente tudo que se passou no país nesse período. É o poeta de maior produção de poesia do século, tanto que, se qualquer um quiser comparar aí a produção poética do Drummond com a de outro poeta famoso, como Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, etc., vocês vão perceber que há uma diferença muito grande em quantidade de textos. O primeiro livro do Drummond saiu em 1930 e o último publicado em vida em 1982. Ele, além de publicar poesias, publicou um conjunto de livros de crônicas e escrevia semanalmente no Correio da Manhã, num primeiro momento, e depois no Jornal do Brasil, onde ele escreveu a maior parte de sua vida. Muito do que o Drummond publicou em vida não está nos livros organizados por ele, ainda estão nos jornais. Então a gente ainda não tem uma dimensão completa do volume da obra, mas é seguro dizer que ele é o maior poeta do século XX no sentido de ser aquele que mais produziu poesia. Além disso, ele, nessa prática de jornal, a poesia dele ganhou, por muitos na crítica, uma relação de que o poeta seria um cronista de seu tempo. A poesia do Drummond funcionaria, então, como um olhar localizado sobre eventos que aconteciam no Brasil no período. Tanto que há poemas do Drummond sobre exposições de arte, poemas do Drummond sobre telas de atores famosos, sobre os filmes do Chaplin e, claro, sobre futebol. Os textos que eu vou tratar hoje são 2 poemas, na verdade, que é a Copa do Mundo de 70, Drummond escreveu no Jornal do Brasil em 2 momentos diferentes. Esses textos constam do livro Verso e Prosa, do Drummond, foram publicados nas datas posteriores, eu vou dizer essas datas daqui a pouco, né, dos dias dos jogos da seleção ao longo da Copa, e compõem essa organização feita por Pedro Granha Drummond e Luiz Maurício Granha Drummond, os netos dele, num livro que reúne crônicas e poemas sobre o futebol, publicados na maioria deles no jornal, chamado Quando é Dia de Futebol. É interessante esse livro, para quem desconhece a obra do poeta, porque Drummond comenta, por exemplo, todas as Copas que se passam entre 1954 e 86. Há um texto do Drummond, pelo menos, para cada uma das Copas, sejam as vitórias que o Brasil passou e as derrotas, né? O mais interessante no movimento desses textos das Copas é que há um volume muito grande de textos para a Copa de 66 e um volume razoável para a Copa de 70. A escolha pelos textos para a gente falar hoje sobre a Copa de 70 são importantes porque, junto com os textos da Copa de 70, Drummond faz assim, metáforas lindas sobre o futebol do Pelé. Talvez isso chame mais atenção àquele que primeiro entrar em contato.
Na crônica que ele escreve no Jornal do Brasil sobre o milésimo gol do Pelé, ele começa dizendo que difícil não é fazer 1000 gols como Pelé, mas fazer um gol como Pelé. É um mote que o Juca Kfouri utiliza, inclusive, para começar o pós-fácito do livro, fazendo essa comparação. Então, Drummond ele segue, de uma certa forma, uma produção de poesia muito longa. Ele acompanha, de uma certa maneira, uma trajetória do futebol brasileiro, mas nunca do futebol isolado de um contexto político e de um contexto social. Os poemas que compõem aí o Copa do Mundo de 70, que são 2 poemas, foram publicados respectivamente no dia 9 de junho de 1970, depois do Brasil ganhar de 1-0 da Inglaterra, indo para o 3º jogo das eliminatórias, e o Momento Feliz, publicado no dia 20 de junho de 70, também na última folha do Caderno B do JB, em que ele narra o jogo da semifinal, numa edição que saiu às vésperas do jogo da final. É interessante para quem estuda futebol e história do futebol e as edições do Jornal do Brasil desse período, porque há, por exemplo, no dia 22 de junho, 2 cadernos do Jornal do Brasil sobre a final da Copa. E um deles em edição especial, feito às pressas, porque o jornal não funcionou dia 21, com fotos exclusivas da final. E há uma matéria dizendo de que o Jornal do Brasil usou helicópteros e navios para que as informações chegassem o mais rápido possível ao Rio de Janeiro e a matéria saísse. Bom, eu vou fazer a leitura dos 2 poemas rapidamente, só para que no comentário dos textos a gente não se perca. Então, Copa do Mundo de 1970. Meu coração do México. Meu coração não joga, nem conhece as artes de jogar. Bate distante da bola nos estádios, que alucina o torcedor, escravo de seu clube. Vive comigo e em mim os meus cuidados. Hoje, porém, acordo e eis que me estranho, que é de meu coração. Está no México, voou certeiro, sem me consultar, instalou-se discreto num cantinho qualquer, entre bandeiras tremulantes, microfones, charangas, ovações, e de repente, sem que eu mesmo saiba como ficou assim, ele se exalta e vira coração de torcedor. Torce, retorce e distorce todo. Grita Brasil com fúria e amor. Segundo poema, O Momento Feliz. Com o arremesso das feras e o cálculo das formigas, a seleção avança, negaceia, recua, envolve. É longe e em mim. Sou o estádio de Jalisco triturado de chuteiras, a grama sofredora, a bola mosqueada e caprichosa. Assistir? Não assisto. Estou jogando. No barulho de gestos, na maranha, na contusão da coxa, na dor do gol perdido, na volta do relógio e na linha de sombra que vai crescendo e esse tento não vem, ou vem, mas é contrário, e se renova em lenta lesma de replay. Eu não merecia ser varado por esse tiro frouxo sem destino. Meus 11 atletas são 11 meninos fustigados por um deus fútil que comanda a sorte. É preciso lutar contra o deus fútil, fazer tudo de novo, formiguinha rasgando seu caminho na espessura do cimento do muro. Então crescem os homens, cada um é toda a luta, sério, é todo arte. Uma geometria astuciosa, área, música de corpos sábios e se estenderem membros polifônicos de um corpo só, belo e suado. Rio de dor feliz recompensada, com tostão a criar e já ir terminando a fecunda jogada. É gol na garganta florida, rouca, exausta, gol no peito meu aberto, gol na minha rua, no terraço, gol nos bares, nas bandeiras, nos morteiros, gol na girandolarrugem das virândulas, gol na chuva de papeizinho celebrando por conta própria no ar. Cada papel, riso de dança distribuído pelo país inteiro em festa de abraçar e beijar e cantar. É gol legal, é gol natal, é gol de mel e sol. Ninguém me prende mais. Jogo por 1000, jogo em Pelé, o sempre rei republicano, o povo feito atleta na poesia do jogo mágico.
Sou Rivelino, a lâmina do nome, cobrando fim na falta. Sou Clodoaldo, rima de Everaldo, sou Brito e sua viva cabeçada, com Gerson e Piazza me acrescento de forças novas. O orgulho certo me faço o capitão Carlos Alberto. Félix defendendo e abarco em meu braço a bola e salvo o arco. Como foi que esquentou assim o jogo? Que energias dobradas afloraram do banco de reservas interiores? Um rio passa em mim, ouço o mar Atlântico passando pela cancha e se espraiando por toda a minha gente reunida num só vídeo infinito, num ser único. De repente, o Brasil ficou unido, contente de existir, trocando a morte, o ódio, a pobreza, a doença, o atraso triste por um momento puro de grandeza e afirmação no esporte. Vencer com honra e graça, com beleza e humildade, é ser maduro e merecer a vida, ato de criança, ato de amor. A Zagallo, Zagal prudente, a seus homens de campo e bastidor, fica defendendo a minha gente e este minuto de felicidade. Bom, os dois poemas, então, são duas tônicas diferentes. O primeiro, da lógica do torcedor, que ele sempre reafirma nos jornais, de que não acompanha futebol, mesmo sendo vascaíno e cruzeirense, para meu desespero nesse sentido, mas ele tratava do futebol sempre de forma muito tangencial. Ele parte a tratar da Copa mesmo a partir de um poema que ele publica meses antes, ainda quando o Saldanha era técnico da seleção de 70, chamado A Seleção. E depois ele vem acompanhando a seleção de 70 com um pouco mais de cuidado. E mesmo depois da Copa de 70, ele faz um texto sobre uma fala do Dario, da Solucionática, explicando de que o ministro da Fazenda no Brasil deveria usar o Dario como exemplo para explicar os problemas econômicos da nação, ao invés da problemática que havia criado. Então, Drummond vem acompanhando a Copa de 70 num momento político muito denso do Brasil. Né? A seleção se coloca 10 dias antes do Médici assumir o poder. Né? O poema, né, Meu Coração no México ainda estava muito misturado, né, dessas condições políticas. Ou melhor, o poema Seleção estava muito misturado dessas condições políticas. E ele vem, com o passar do tempo, mudando essa tônica. No primeiro poema, então, é só um torcedor que de repente se desperta para o momento em que o futebol acontece. Né? Naquele penúltimo jogo das eliminatórias, das quartas da fase de grupos, ele se torna então o torcedor da seleção. E no jogo em que o Brasil ganha de 3-1 do Uruguai, no Jalisco, aí sim nasce o torcedor que se prepara para a final do campeonato. O que há de interessante no movimento é que num é o coração que vai para o México e acompanha o futebol, e no segundo a transposição desse eu poético ali no poema na figura de cada um dos atletas. Né? E isso é muito legal porque na poesia do Drummond isso é muito comum. Ele parte de situações do cotidiano e eleva essas condições ao universal. Então, por exemplo, ele não está somente narrando o jogo de Jalisco nos 3-1 contra o Uruguai, né, no jogo de virada. Né? Ele está transformando a sensação do torcer numa experiência que pode ser sentida por qualquer um. Então, quando ele diz que não assiste o jogo e joga, isso é muito uma sensação comum do torcedor, né? Daquele que, ao invés de contemplar o espetáculo, né, se angustia, cansa-se, corre dentro de campo, dentro de uma sensação de representação em que ele se põe nesse jogar. Então, de uma certa maneira, isso se dá em todo jogo de futebol. E aqui no texto, na Copa de 70. O segundo movimento comum é a transformação que existe dentro do poema das figuras dos jogadores de meninos fustigados para a figura de heróis. Então, essa maturidade que se dá como uma virada rápida de jogo. E que um momento que se perde na análise que ele faz da partida. Então, ele vem acompanhando o andamento do jogo, sofrendo, e aí o jogo vira, quando eles se tornam toda a arte. Isso é importante porque ele vai comparar o futebol à arte e dali para frente é assim que ele trata os jogadores.
Claro, tendo em Pelé o maior representante desse movimento, mas sem tirar de nenhum dos outros membros da seleção o seu valor. Ao colocar o futebol na mesma categoria da arte, ele passa a pensar o futebol a partir dessa relação de interação. Eu me torno o jogador que joga, mas eu me torno a festa que se contempla e a alegria que explode em gol. Nesse verso que ele grita, é gol na garganta florida, rouca, exausta, o gol ele toma, é porque eu não consigo reproduzir aqui o poema, mas ele escreve gol com uma porrada de O, assim, né, como um grito grande de gol, e aí de como essa alegria do esporte pode ser a alegria de uma nação. E aí ele faz esse movimento, né, do eu que antes só sofria para aquele que se sente no jogo, dessa alegria, que é a alegria de 11 pessoas, que se torna a alegria de uma nação, e volta a discutir essa nação de um lugar de fora, quando ele vai dizer que pela alegria da vitória, o Brasil ganha alguma coisa num cenário de pobreza, de tristeza, que passava no período dos anos 70, mas que pelo esporte há, de uma certa forma, uma consagração. A Copa de 70 tem esse movimento de uma forma geral, acho que em uma série de setores do país. A Copa de 70 ela é central, diferente da Copa de 66, porque nós estamos a 2 anos posteriores ao AI-5 e a situação política no Brasil não era nada favorável, né? A política que toma conta da seleção, de, por exemplo, Médici indicar o Dario para a seleção, é parte de uma influência política que estava em todos os campos. Muitos setores políticos do período diziam que não iriam assistir à Copa por se tratar de uma seleção de propaganda militar. E o jogo, o futebol, os jogos sucessivos, a classificação depois da fase de grupos, fez com que essas pessoas fossem aos poucos deixando esse lado político da seleção de lado para se envolver na paixão do próprio futebol. Não por acaso o Drummond se aproxima de uma forma mais apaixonada da seleção de 70 do que das seleções anteriores e das seleções posteriores. Para a seleção de 54, ele lança uma pequena nota de 2 linhas. Para a de 58, ele faz um poema modesto. Para a de 66, ele comenta mais nas crônicas, mas há poucos poemas. É na seleção de 70 que ele vai, de fato, fazer longos textos, esses longos poemas, e se preocupar em levar esses poemas para os livros, diferentes dos outros textos. Também porque na gênese da seleção de 70, nessa seleção do que leva o coração do poeta para o México, está a seleção do Saldanha. E a seleção do Saldanha, o Saldanha era colega de partido, né, do Drummond, ambos eram do Partido Comunista, que no momento já era ilegal. Então, há uma série de aproximações do Drummond com a seleção que permitem isso. E mais a aproximação desse torcedor apaixonado que se transforma nesse jogador. De uma certa maneira, o poema não é só um poema para a seleção de 70. Essa é uma defesa que eu faço com relação a todos os poemas do Drummond. Ele é um poema, nesse caso, pelo ato de torcer, né? Que torcedor não passou pela sensação de ter o coração torcido, retorcido, distorcido enquanto o time joga? Que torcedor não esteve também cansado e entendeu no jogador ele mesmo, né? Que quis agarrar o gol que não conseguiu, ou que quis virar a partida, e que, na sua condição de torcedor, não pode agir no espetáculo, só assistir, né? E que torcedor também não entendeu no seu ídolo do futebol uma relação de construção artística quase como bem acabada e perfeita, né? Ao ponto de elevar um cidadão republicano, como ele mesmo fala no poema, né, a um rei, né? Os versos, essa condição de magia que ele carrega em Pelé foi a que eu destaquei no início da fala, e aí eu parto para a conclusão por causa do nosso tempo, né? Ninguém me prende mais, jogo por 1000, jogo em Pelé, o sempre rei republicano, o povo feito atleta na poesia do jogo mágico. Então, talvez essa imagem que ele tenha de Pelé apareça em outros, do povo feito atleta,
não só por Pelé ser mineiro, e ele diz isso na crônica dos 1000 gols, né, que os pais do Pelé dão entrevista no dia de que não achavam que era grande coisa o Pelé ser o maior jogador da época, e muitos outros queriam o título de ser pai do rei no momento. Mas dizer que Pelé representaria, de uma certa forma, o povo brasileiro feito atleta, por ser negro, por ser pobre, por ser de um time de fora das capitais do país, né, por ter se feito no Santos, ter jogado no Santos uma vida inteira e ter ganhado o mundo e feito 1000 gols. É essa construção do rei republicano, o rei que... E Pelé é engraçado nesse sentido, porque Pelé aparece em outras manifestações de arte, não só do Drummond. Né? Quando Pelé se aposenta, o Caetano faz uma música e diz: o Pelé disse love, love, love. Né? Há uma foto de uma bicicleta do Pelé que foi estudada, porque como que é possível num instante perfeito um cara fazer um ângulo de 90 graus no ar para fazer um gol, que é uma foto que ficou famosa. Então, a transposição da figura do Pelé à figura do atleta feito, ou do povo feito atleta, é talvez, nesse jogo mágico, é talvez a grande centralidade do que se passa na Copa. De uma forma muito estética, Drummond eleva não só o futebol brasileiro à categoria de arte, mas eleva Pelé à categoria de mago da bola, como poucos fizeram, né? Talvez por isso o futebol seja tão fascinante nessa época ao poeta, que não volta a falar do futebol com a mesma verve em outros textos. E aí, para concluir, um texto dele sobre a Copa de 74, que ele diz assim: as vitórias nos fazem esquecer de muita coisa, mas as derrotas nos fazem esquecer, inclusive, dos momentos de vitória, né? No sentido de que aprendemos mais com as derrotas do que com a vitória. Bom, nesse sentido, se a gente for partir do pressuposto que é preciso sempre pensar a relação do poeta com o mundo e pensar essa relação do poeta com as coisas cotidianas do tempo em que vive, Drummond não está alheio às condições cotidianas de seu tempo, não se afasta do futebol, mesmo não entendendo de futebol de fato, não leva suas paixões particulares para os seus poemas, ou seja, não há poemas do Drummond nem para o Cruzeiro, nem para o Vasco, mas pega a paixão de um povo no momento em que a paixão do povo está exaltada e transforma essa paixão do povo em poesia e leva essa paixão universalista do povo para a imortalidade da literatura. E pega seu grande herói e transforma no grande rei republicano o povo feito atleta na figura de Pelé. Bom, foi isso que eu preparei para vocês. Eu queria poder falar mais sobre outros textos dele sobre futebol, né? Recomendo a leitura do Quando é Dia de Futebol para quem se interessa sobre o tema. Essa reunião foi publicada em 2002 e reeditada pela Companhia das Letras em 2014, para conhecer talvez um pouco mais uma faceta de um poeta que muita gente conhece na escola só pelo meio do caminho e esquece que deu pitaco em tudo que é coisa da nossa vida cotidiana. Bom, é isso. Obrigado. Opa! Muito obrigada, Danilo. Obrigada mesmo por essa aula, que já foi uma mini aula, né, em função do tempo, mas, nossa, muito obrigada mesmo por compartilhar aí toda a experiência, conhecimento, trajetória e também ligando a literatura também aí com o esporte, mais especificamente com a prática do futebol, né? Muito obrigada pela contribuição. E desde já, antes do Gino, que o Gino certamente também vai trazer aí algumas contribuições, vou deixar uma primeira dúvida, uma pergunta, aproveitar aí, vamos aproveitar o tempo e aprender o máximo possível contigo aí, Danilo. Então, Drummond, né, uma das maiores, se não essa maior expressão poética aí que a gente tem, né, do século XX na literatura brasileira, até onde os meus conhecimentos de literatura vão alcançando, Danilo,
Eu sei que com certeza aí essa obra poética dele tão rica, e ela costuma ser dividida em algumas diferentes fases, né? E aí, então, eu fiquei curiosa se essa parte da produção dele, esses poemas, né? Ele tem também crônicas, né? Cartas, enfim, relacionadas ao futebol, se elas estariam aí mais localizadas em qual dessas fases, se tu quiser explorar um pouquinho mais isso, né? Dessas fases da obra poética dele, né? Que ele tem uma fase mais, ficou famosa a fase do não, ele tem a fase da memória, né? Que entra aí mais as décadas de 70 e 80. Então, mais em curiosidade aí para poder falar um pouquinho mais aí da obra dele. Muito obrigada, viu, Danilo? Passo aí para o Gino. Ô, Esther, primeiro agradecer o Danilo, né, como você disse, pela aula, né, de Drummond, literatura e futebol. Acho que é sempre um encanto ouvir o Danilo. Esther, a gente vai fazer em bloco? Tem perguntas aí no canal do YouTube? Ou eu faço uma consideração aqui e Danilo junta a sua com a minha? O que você acha melhor? Deixa eu ver se estão me ouvindo, não, né? Tô ouvindo. Peraí. Tá ouvindo? Vamos ver se tem alguma pergunta lá no canal do YouTube, Danilo. Senão você já fala a questão que a Esther apontou. Tá. Esther, não. Não estamos te ouvindo, não. Você desligou o microfone, eu acho. Peraí, deixa eu ver se eu aciono de novo. Foi? Tá, Foi. desculpa. Foi. Tem problema. Tem uma pergunta assim aqui da Janaína, então vamos deixar o Gino fazer uma, e aí a gente faz um bloquinho de 3, a minha, do Gino e a da Janaína, pode ser? Tá. Pode ser. Então tá. Ótimo. Não, Danilo, então, eu queria, na verdade, que você refletisse, né, sobre como a arte, às vezes, acaba sendo muito mais atenta para questões sociais, para objetos sociais do cotidiano, como você disse, do que a própria academia, né? O futebol sempre foi um objeto menor durante muito tempo. As ciências sociais e humanas, né? Que só, vamos colocar, na década de 90 e anos 2000, começou a tomar o futebol como um objeto de estudo, assim, mais fecundo, né? E Drummond, assim, e tantos outros literatos ou expressões artísticas já percebiam no futebol essa potência, assim, de leitura da realidade a partir dessa experiência que é tão importante para o brasileiro, né? E isso me chama a atenção, assim, essa distância, como a arte pode produzir conhecimento, né? E como ela está muito mais atenta, às vezes, do que os próprios ditos produtores de conhecimento que estão ali nos seus gabinetes nas universidades, né? Minha consideração é essa, para você explorar um pouco essa ideia. Excelente. Feito. Então, vou passar aqui para o Danilo uma dúvida da Janaína Gonçalves Schmidt de Paula, que nos acompanha aqui pelo chat do YouTube. Então, desde já agradecer a Janaína pela dúvida enviada. Ela diz o seguinte, Danilo, ela pergunta, né? Haveria uma crítica ao governo quando ele fala ninguém me prende mais? Então, fica essa dúvida aí apresentada pela Janaína. Então, pode ficar à vontade aí, Danilo. Tá joia. Bom, Esther, essa questão das fases na poesia do Drummond, a gente tem mais de um tipo de interpretação a respeito delas. Tem uma interpretação do Afonso Romano de Santana que diz que a poesia do Drummond tem 3 fases básicas, que é uma fase do eu maior que o mundo, que começa no primeiro livro e vai até Sentimento do Mundo, né? Tem uma fase que seria uma fase mais triste no período da guerra, do eu menor que o mundo, e uma fase depois de 1950 que seria o Drummond Eu Igual ao Mundo, que se passaria aí até o final. Há uma outra interpretação de que a poesia do Drummond tem 3 movimentos numa outra lógica, de uma poesia mais ligada à poesia modernista de fato, ali da escola de 22, do movimento modernista, que chega até 1930, 1940.
de um poeta depois considerado por muitos um poeta metafísico, né, aquele que vai dizer filosoficamente a partir de Claro Enigma, e um poeta que perde esse tom filosófico e fica mais ligado a questões de buscar elementos da tradição, como, por exemplo, versos como o soneto, e temas do cotidiano, que são os poemas que vão preencher aí a fase pós-1970 do Drummond, que vai até Discurso de Primavera e Algumas Sombras e tal. E que nessas três fases há três momentos que o Silviano Santiago reúne, que seria a poesia memorialística do Drummond de Boitempo, que ele chama tudo como um grande bloco chamado Boitempo, que é um termo dele. Eu acho que a poesia do Drummond ela tem uma organicidade que ela discute as coisas ao longo do tempo e se aprofunda uma hora e outra em alguma tensão. Esses poemas de verso e prosa tem uma... E aí que é onde saiu os poemas da Copa do Mundo 70, eles têm essa movimentação de ser ao mesmo tempo memorialísticos e ao mesmo tempo ligados às coisas do cotidiano. Verso e prosa é como se fosse uma bateção de papo. Ele tem essa tendência nessa bateção de papo no verso e prosa e tem isso em Viola de Bolso 1 e 2, que eu acho ótimo esse título, né? Você pega a viola como a canção e põe ela no bolso e sai por aí, né? Pra violar com os outros. Então ele tem essa tendência, mas isso a partir de 1960, 1970, na poesia do Drummond, vai ficando mais rarefeito. Assim. Ele vai se preocupando mais com movimentos... É como se ele pusesse uma lupa no todo dia da gente e destacasse pequenas coisas. Ele já faz isso desde 1930, né? Tem um poema dele que chama Sinal de Apito, lá de 1930, que ele fala assim: o mundo parou ou foi o automóvel? Né? Stop, o mundo parou ou foi o automóvel? Então ele pega assim, esses pequenos movimentos sociais e vai dando certo destaque. É mais essa fase que a poesia dele vai tomar, muito por conta do jornal. O Costa Lima vai dizer que esse Drummond do jornal, ele não é o grande Drummond. O grande Drummond é o Drummond de Claro Enigma, é um Drummond como se fosse uma poesia menor. Eu discordo, mas eu acho que esse poema do jornal dá ao Drummond uma relação com o público mais próxima. Por causa daquilo, né? Se ele está no jornal toda semana, você lê o cara toda semana, ele publica um livro, o leitor vai lá e manda carta para ele no jornal, aqui, ó, isso aqui não tá bom, não gostei, isso é bom. Eu acho que se o Drummond vivesse hoje, ele ia ter um perfil no Instagram, no Facebook, uma coisa assim, mais recolhido, mas de estar sempre em contato com o mundo mesmo. Eu acho que é uma coisa que ele não abre mão. Então, se a gente fosse aproximar o Drummond de uma fase, seria dessa fase de olhar para as coisas do cotidiano do Brasil numa época em que o Brasil não tinha voz na imprensa. O Drummond traz para a poesia aquilo que não sai no jornal, de uma certa forma, com um olhar muito peculiar, assim. Ele fala, por exemplo, da decadência do Brasil, do culto ao passado, num poema que se chama Um Prédio em Demolição, né, que é um prédio luxuoso que vai à ruína, né, para mostrar que a gente tinha entrado num tipo de ruína a partir de 64. Né? Ele nunca entra diretamente na discussão política, mas ele a todo momento ele lembra que ele tem um poema chamado A Fila do Feijão, né, que ele vai pegar essa distribuição de alimentos que acontece e fala assim: quem é você na fila do feijão? Assim, o poeta brasileiro é aquele que vai à fila do feijão, é aquele que vai lá ver o trem acontecer. Então, assim, se você não está no mundo com as coisas, não tem por que fazer poesia. Ele era muito contra esse lugar do grande poeta que eles tentavam dar para ele. Ele dizia, na verdade, que quem fazia poesia era o Vinícius, né? O Emílio Moura, o Mar de Andrade. Ele era muito menor do que eles todos. Então, assim, eu não sei se eu consegui te responder nessas fases, mas dentre as muitas fases que eles tentam colocar, o que eu acho que vale a pena é que o Drummond vai, com o passar do tempo, se desprendendo de algumas discussões estéticas de época, né? Ele deixa para lá, por exemplo, o modernismo brasileiro, os compromissos estéticos com as gerações, e se preocupa com aquilo que para ele realmente importa, os seres do mundo, né? As pessoas comuns do mundo, né? Elas é que são as personagens principais assim da sua poesia. E aí isso é muito importante, né? Porque ele traz o brasileiro mesmo, né? Ele vai lá pegar na mão do brasileiro e fala assim: vem cá que eu preciso de você aqui.
né? E não querer um homem universal. Ele está contando da vida nossa mesmo. Ele é o nosso poeta nesse sentido. Não por acaso ele tem versos tão populares como E Agora, José, né? Ele entra para a popularidade nesse jogo. Ele virou enredo de escola de samba 2 vezes. Tem um poema dele que vira... O Martinho da Vila faz um enredo em cima de um poema dele, O Sonho que Sonhara, e ele é homenageado pela Mangueira nos anos 80, né? E ele fala que o maior prêmio da vida dele é ser homenageado por uma escola de samba. Então, para que ser membro de academia? Ele não tinha nada disso. Então, eu acho que ele consegue isso a partir de 1970 mais do que antes. Bom, não sei se eu consegui responder, mas Demais, seria... Danilo. Muito obrigada. Vamos ser mais uma aula aí. Basicamente isso. Gino, eu vou começar a te responder pela frase famosa do Ezra Pound, que diz que os poetas são as antenas da raça. A arte sempre antecipa as discussões, né? E é engraçado porque uma vez eu conversando com você, falei isso, né? Na Letras, até pouquíssimo tempo atrás, era quase um crime gostar de futebol. Né? Você anunciar que você torcia para um clube era muito complicado em algumas universidades do país. Era mais fácil eu dizer que, sei lá, eu tinha uma religião do que eu ter um clube de futebol, porque era, assim, visto como coisa menor mesmo. Né? Até as pessoas devem se espantar quando ficam sabendo que você coordena um grupo que estuda futebol, né? Por exemplo. Se espantam, né? E que tem produção que a gente está publicando, né? E há também muito aquela coisa da fábula da cigarra e da formiga, né? A formiga que é doida para ser cigarra e não consegue ser para viver das suas alegrias, né? Então ela tem que trabalhar e a gente fica aqui falando dos nossos amores. Eu acho que o Drummond ele tem um olhar muito particular sobre o futebol. Primeiro porque, por exemplo, nessa crônica que ele fala sobre o Dario, da Solucionática, que ele vai indicar o Dario como ministro, ele deixa muito claro, um homem simples como Dario disse com olhos arregalados para as câmeras que se o presidente tem a problemática, ele traz a Solucionática. Né? Então ele fala assim, há muito mais... E ele fala, Dario é muito mais sábio e resume em uma frase aquilo que o governo tenta falar em trocentos chavões. Né? E aí ele percebe que o futebol tem duas tensões. O futebol, ele de uma certa maneira, traz a simplicidade do povo brasileiro. Eu acho que é isso que ele está o tempo todo. Ele não se preocupa em discutir o que o jornal discute do futebol. Técnica. Tem uma hora que ele vai falar sobre uma banca de jornal do Botafogo, na Avenida Rio Branco, que ele fala assim, todos os torcedores são técnicos, mas ninguém pode ser técnico apaixonado. O técnico precisa ser racional. Mas as paixões a gente entende. Então ele tem um olhar para o futebol que eu acho muito bom nas crônicas, que não é falar do esporte propriamente dito, mas da relação do brasileiro com o esporte. O que interessa para ele ali, que é uma coisa que a universidade custou aceitar, né, de que o futebol no Brasil é estruturante daquilo que o Zé Gevesnik fala. Né? O futebol formata a população brasileira no século XX. É uma chave de leitura. É uma chave de leitura de uma forma tão profunda que ele entra na fala do brasileiro. O brasileiro tem metáfora que é futebolística, né? Sabe o que me espantou, Danilo, no poema que você leu, o primeiro, sobre o elan de torcedor, né? Que ele explica de forma brilhante a etimologia da palavra torcedor, que o Nicolau Sevicenko, historiador super importante no Brasil, vai explicar na década de 80. Ele já explicou nesse poema a origem da palavra de torcedor, que é só no português do Brasil que existe, né? A similaridade de torcer, que ele fala, né? Como você disse lá, eu não sabia desse poema, distorcer, torcer, contorcer, né? Retorcer. Essa a origem da palavra torcedor no Brasil é exatamente daí, né? Das torções corporais que o sujeito faz quando está vendo seu time, né? E ele fala disso na década de 70. Para a seleção de 70. Né? Para a seleção de 70. Tem um que ele vai falar, porque está no jornal, não está em livro, ainda não achei no livro, que é sobre assim,
da seleção de 66, ele não está falando necessariamente do torcedor, ele começa falando do Ministério da Economia e fala assim, mais acertado fez o Cruzeiro, que teve Tostão e vai levar o Tostão para a Copa, sabe? Assim, da seleção de 66. Ele tem essa preocupação de pegar mesmo. E esse frisson, ele o tempo todo fala, eu não entendo nada de futebol, eu entendo do frisson, do torcer, retorcer. Esse torcer, retorcer, distorcer é muito bom, porque isso em 70. E ele faz isso antes, né? Numa entrevista que ele dá, para ele o futebol é tão estruturante, embora não seja o assunto da ordem do dia da vida dele, ele fala assim, o Geneton Moraes Neto pergunta para ele numa entrevista nos anos 80 se ele pretende um dia voltar a Itabira. Aí ele diz que não, porque ele já estava velho, ele poderia morrer se ele fosse a Itabira, e se ele fosse para Itabira para morrer, ele ia dar muito trabalho para os amigos dele, para irem no velório. Então ele preferia não ir. E aí ele pergunta, mas você moraria em Itabira? Ele, não, Itabira é uma cidade muito diferente. Itabira tem um time de futebol, tem um sindicato de metalúrgicos. Então, assim... Ou seja, Itabira está no Brasil, o que não estava quando ele era, né? Itabira era uma cidadezinha distante. O time de futebol, quando ele fala isso, assim, é muito engraçado, porque é muito natural. Não é que Itabira tem uma mineradora ou Itabira hoje tem uma estrutura de comércio grande. Não, Itabira tem um clube de futebol. Tem um clube de futebol, põe Itabira no mundo, né? O indício de modernidade, né? É ter um time, né? O indício de que a cidade mudou é que ela está no mundo porque ela tem um time de futebol disputando o Mineiro. Né? Não é que ela tem um time de várzea. Sabe, fazer essa relação que o Wisnik foi fazer anos depois, quando escreveu o livro dele. A identificação do brasileiro é com o futebol. E o Drummond tem muito essa relação quando ele vai falando nas crônicas, porque fica muito patente que, para ele, para o brasileiro, futebol é mais importante que religião. Né? Numa sociedade sem futebol, as pessoas perguntariam qual é a sua fé. Numa sociedade como o Brasil, que depende do futebol, as pessoas não perguntam qual é a sua fé. Elas perguntam para que time você torce, de onde você é e para que time você torce. Isso devia vir na identidade, né, do sujeito, assim, né? Barcelos, Mineiro, Atleticanos, devia estar ali, né? Eu já vi E não gente se apresentar. torcer para time nenhum causa estranhamento, né? É como não ter Deus, né? É como não ter Deus para algumas determinadas sociedades. Isso dá ao futebol também uma categoria diferente, né? Tanto que eu critico isso muito. Ele não tem textos para outros esportes na mesma proporção que ele tem para o futebol, que é uma crítica sempre comum, né? Ele não fala das Olimpíadas com a mesma do ciclismo, da vela, né? Com a mesma paixão que ele fala do futebol. Não porque o esporte tenha X ou Y, mas é porque o esporte é parte determinante para ele de entendimento do brasileiro. Não dá para entender o brasileiro sem o futebol. Então, e eu acho que é por isso que ele antecipa não só ele, Paulo Mendes Campos, o Sérgio Santana, naquele texto sobre o goleiro, que é um texto de 72, as crônicas, porque, por exemplo, tem um texto do Rubem Fonseca sobre o boxe, que é muito bom, o lutador chama. O cara tá perdendo um round de boxe, ele vai perder e ele vira no último round, mas não tem a mesma paixão com o futebol, né? Então, assim, você tem... Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues também. Nelson Rodrigues com o futebol, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Mas todos muito na lógica desse torcer, né? Ou mesmo os artistas plásticos, na música a gente tem isso, tem Pelas Tabelas, do Chico, que é um jogo de futebol, né? Acho que estava com a minha cabeça lá Pelas Tabelas, né? Batendo bola com a cabeça do cara. Então, eu acho que o futebol, o bom da gente estar atento à arte é isso, porque a arte, e isso é uma concepção teórica minha, a arte não é... Muita gente aprende na escola que arte é entretenimento e fruição, é prazer só, é para eu descansar a cabeça. A arte está pensando o mundo como a filosofia, como a educação física, como a matemática. É uma ciência, não é uma ciência, mas a arte tem uma capacidade de pensamento de antecipar problemas. Né? O ensaio sobre a cegueira antecipa a pandemia, o comportamento do ser humano quando confinado, sem poder sair e sendo contagiado sem saber por quê.
A doença cega as pessoas. Tá aí, tá lá no Saramago, para todo mundo ver um livro, né, Nobel. Então a gente em contato com a arte tem a chance de prever o futuro, porque tá aqui, tanto na ciência quanto na universidade. Então, eu acho que sim, eu acho que ele antecipa e eu acho que a universidade está sempre 10 passos atrás. Né? Quando a gente. A universidade está sempre 10 passos atrás. Bom, agora para pergunta da Janaína, né, se ninguém me prende mais, né, seria uma crítica ao governo? É possível. É engraçado que ele é esperto, né? Ele nunca assumiu publicamente que ele era contra a ditadura. Ele só tem um texto do Drummond, claro, contra os militares, que é, por favor, soltem Nara Leão. Né? Porque foi quando Nara Leão foi presa e aí ele soltou no Jornal do Brasil, que era inconcebível prender Nara Leão. Porque por que Nara Leão? O que ela fez, né? E aí ele faz um poema para ela. Mas ele tem um conjunto de crônicas, e eu acho isso muito legal. Ele cria um personagem chamado João Brandão nas crônicas, que ele publicava no JB. E aí, toda vez que ele queria alfinetar o JB na relação do JB com os militares, ele falava assim: por que o JB não se posiciona politicamente? João Brandão é sempre muito confuso, não sei o quê. Como se o JB fosse João Brandão. Eu acredito que sim, ainda mais Ninguém Me Prende Mais, é claro, está num primeiro momento ligado ao jogo, mas tem muito a ver com o momento político que a gente vive em 70. Né? Era um momento de prisões, o Drummond não estava alheio a isso. Ele foi muito criticado, inclusive pelo Prestes, por não se posicionar publicamente sobre suas condições políticas. Né? Ele não se posicionou nem publicamente quando o Prestes foi preso. Então, assim, mesmo ele não colocando a cara para bater de frente, assim, ele não deixa de dar esses toques. Eu acho que é uma crítica ao governo, e eu acho que é uma crítica mais do que ao governo, do que essa necessidade de segmentações, porque isso estava muito claro, assim. Vale a pena para quem quiser conferir. Esse poema é um poema de um jogo anterior à final, o jogo contra o Uruguai em Jalisco, que o Brasil começa perdendo o Uruguai de 1-0 e vira o jogo de 3-1. O jogo está aqui, né? É gol, mas é gol do adversário, e aí o Tostão dá o passe para o primeiro gol, o Gerson faz o segundo de cabeça, né? Ele narra o jogo. Mas ir à final de 70 e ver, tá aí no YouTube, a final de 70 narrada na Rádio Globo, no final do jogo. O comentarista de futebol, ele começa a dizer assim, para quem torcia contra, a seleção é maior que muita coisa, a seleção é maior que essas pessoas que diziam que não iam torcer. Torcer para a seleção naquele momento era uma postura também política, e muitos se prenderam por não torcer para a seleção para colocar-se numa posição política. Então, ninguém me prende mais, do tipo, ninguém me prende mais no sentido do governo mesmo, ou seja, o Brasil, o futebol me libertou dessas opressões todas. Ninguém me prende mais porque a paixão está acima desses lugares políticos. E ninguém me prende mais porque ele era um homem comedido, né? Todo cheio de regrinha, um mineiro antigo, né? Daqueles homens do interior. Aí explode de alegria mesmo. Essa explosão de alegria que é muito forte e muito libertadora no Brasil. Né? O riso no Brasil é o que vai salvar a civilização. O nosso riso vai mudar o mundo, porque é um texto também do Silviano Santiago, que ele fala assim: no meio da ditadura, a gente sobre forte pressão em 68, e o Caetano lança uma música chamada Alegria, Alegria. Né? Eu vou, por que não? O pau tá quebrando, o pau tá rindo. Então, assim, esse libertar também, a força desse ninguém liberta mais que o futebol proporcionou. Eu acho que é uma crítica, sim, Janaína, você não está de toda errada, não, mas é uma crítica também maior às prisões que a gente passa das convenções, dos lugares de postura social, né? Porque a gente se prende muito, né? A gente se evita muito ser feliz, e o Drummond está falando que é possível gritar gol da janela do apartamento sem problema, né? Acho que é isso, basicamente, que eu tenho a dizer essas 3 perguntas. Maravilha, Danilo, obrigado pelas respostas, super contemplados, né? Eu vou só verificar se tem alguma pergunta. Esther, eu acho que ela tá por aí, Esther? Tô por aqui, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo.
Tem alguma pergunta aí mais? Ou também o Acho que tempo já agora está no limite, né? Exato, nós temos muitos elogios aqui ao professor Danilo, e infelizmente também nosso tempo estourando, então acho que vamos ter que ir encaminhando para o fim, né? Infelizmente a gente nem sente o tempo passar quando estamos assim usufruindo, né, de uma aula tão gostosa assim. Então, Danilo, começar te agradecendo demais, viu, pela tua disposição em preencher aqui um pouquinho da nossa tarde com a beleza e a leveza, né, da literatura, e dialogando também com a educação física, que é a proposta, né, do nosso projeto. Então, toda a equipe aqui do FOPEF agradece, a gente espera que tenha contribuído bastante aí para a comunidade, para todo mundo que conseguiu nos acompanhar, tornando esse momento aí tão pesado em vários sentidos, né, tão sombrio, um pouco mais leve. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar. Nós tivemos aqui professores acompanhando, Carla, Fred, desculpa se eu não vi mais alguém. Acompanhar a equipe de acadêmicos também, que dão todo o suporte para o FOPEF, agradecer demais. Ao nosso Danilo Ladeia, mais uma vez, sem ele essa live não estava acontecendo, né? E agradecer muito também a ti, Gino. Muito obrigada pela parceria de sempre, né? Não estaríamos aqui firmes e fortes com o nosso FOPEF aí há tanto tempo já na estrada, 15 anos, né, Gino? E agora, 15 anos. e agora tendo aí um novo capítulo abrindo o FOPEF, rompendo barreiras tecnológicas. Então, agradecer demais a todo mundo e pedir o pessoal ficar atento aí, que muito provavelmente até o fim do mês nós teremos aí mais uma live, ficar atento à divulgação, e vai ser um prazer poder contar mais uma vez com todo mundo aí. Então, obrigada mesmo. Passa a palavra aí para o Gino fazer o nosso encerramento, então. Obrigada. Não, antes de passar para o Danilo fazer as considerações finais, assim, eu só queria realmente agradecer nesses tempos pandêmicos, né? Assim, promover esses encontros ligado ao conhecimento, mas também ligado à cultura, à arte, enfim, é sempre muito, como você disse, Sté, assim, é um alento nesses tempos tão doídos em vários contextos, não apenas a questão da pandemia, mas por tudo que a gente vem vivendo aí, conseguir reunir essas pessoas num espaço, né, ainda que virtual, é sempre muito importante. Então, o FOPEF cumpre mais uma vez aí o seu papel de congregar, né, difundir conhecimento, promover encontros. Acho que é isso, né? Danilo, muito obrigado, sem palavras. Assim, todo o agradecimento que Esther fez a todos que participaram, né? Eu comungo desses agradecimentos. Mas ao Danilo Barcelos aí, um agradecimento especial por ter aceito o nosso convite. E passo a palavra para você, então, encerrar o nosso FOPEF aí online. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Esther pelo convite, ao FOPEF por estar aqui. O FOPEF é uma iniciativa que eu sempre gostei muito, eu acho que ela só enriquece não só a educação física, como a Unimontes e a extensão universitária de uma forma geral. Eu queria agradecer ao Ludens, mais uma vez, ao Danilo que está ali pondo a gente no ar, né? Porque merece, como diria uma fala antiga, todo o meu respeito tecnológico, ao, ao Gino pelo carinho de sempre, pelo convite, pelo meio de campo aí feito com o FOPEF. Agradecer a cada um e cada uma que nessa tarde tirou um tempinho para estar aqui com a gente nessa discussão. Obrigado pelas perguntas. Infelizmente a gente não consegue responder a todos. Fica um meu abraço e muito obrigado pelo convite. Antes da gente encerrar, só fazer um lembrete: o vídeo está disponibilizado para quem quiser assistir depois, então divulguem aí o link do canal do YouTube, do Ludens, né? O vídeo segue aí à disposição para quem não pôde acompanhar ao vivo, assista depois. É isso. Perfeito, lembrete, Gino. É isso, então, pessoal. Pode acessar. Quem não conseguiu, vai ficar disponível aí para vocês acessarem com calma e compartilharem. Tá bom? Muito obrigada, viu, pessoal? Mais uma vez por tudo. Danilo e Gino. Até uma próxima. Prazer. Até uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Prazer. Boa noite, gente.